Bom dia, boa tarde, boa noite, negada. Eu vim aqui pra compartilhar a minha história, o meu legado com você. Receba. Eu nasci no lar evangélico, né? Mas nem sempre eu fui cristão. De verdade, eu era crente porque era o que tinha, né? A minha infância, ela foi bem conturbada porque eu tinha muitos problemas e muitos traumas relacionados ao meu pai. Eu sempre tive essa falta, essa ausência de um pai. Eu era aquela criança que no dia dos pais entregava o presente pra mãe porque não tinha um pai perto. Eu era aquela criança que nos eventos mais importantes da vida não tinha um pai lá pra aplaudir, pra abençoar, pra se alegrar junto. E o meu relacionamento com meu pai era sempre conturbado. E isso me gerava muitos traumas. Eu era uma pessoa processada. Eu era uma pessoa que tinha bloqueio emocional. Eu era uma pessoa que não me relacionava com as outras pessoas. Porque eu tinha medo do que os outros poderiam pensar de mim. Porque os outros iam achar de mim. Eu era muito tímido. Eu tinha vergonha. Mas Deus fez a obra. E era muito difícil pra mim lidar com problemas relacionados a isso. Tinha vezes que eu só queria, sabe, sumir, desaparecer, morrer, para não ter que lidar com essas problemáticas relacionadas a isso. Mas, em partes, eu sou grato a Deus por ter acontecido alguns episódios desses na minha vida, porque eu acredito que se não fosse isso, eu não teria encontrado o meu pai de verdade, o meu pai do céu, o meu pai que diz quem eu sou, que define a minha identidade. E antigamente eu era uma pessoa muito sem identidade, uma pessoa frustrada, que se preocupava muito com o que os outros iam pensar, que tinha medo de seguir em frente, até que um dia eu fui chamado por Deus. Um dia eu tava orando junto com a minha família e o meu irmão foi levantado para profetizar para mim, e ele disse que naquele dia Deus estava soprando sobre mim um espírito de adoração. Eu estava sendo levantado naquele dia com novos dons, com novos aprendizados, com nova capacitação para fazer o extraordinário e para abençoar outras pessoas. E desde aquele dia eu tive consciência do que seria o meu propósito. Antes eu não cantava, mas desde aquele dia eu comecei a cantar. Antes eu não pregava, eu não tinha sequer coragem de falar com uma pessoa. Mas desde aquele dia eu comecei a me relacionar com todo mundo. Eu comecei a pregar a palavra de Deus. Deus foi me dando capacidade e eu fui me desenvolvendo naquilo. Mesmo tendo nascido em um lar cristão, eu considero que a minha cunhada, a Georgiane, nós somos irmãos de fé. Porque o tempo da nossa conversão real foi meio que parecido, foi bem próximo. Na época que ela aceitou Jesus e ela começou a entrar nesse universo, foi o mesmo tempo em que eu também, de verdade, me comprometi a entrar nisso. E a gente foi para um culto na videira, um pouco antes da pandemia começar. E aí eu fui muito tocado pelo Espírito Santo e eu aceitei Jesus. Tinha sido a primeira vez que eu tinha levantado a minha mão em um culto e dito: pô, Jesus, eu aceito publicamente aqui como meu Senhor e como meu Salvador. E o Felipe de antes era uma pessoa quebrada, sem identidade. Eu me vejo muito na imagem de Pedro, porque Pedro vacilava muito, negou Jesus várias e várias vezes, era estressado, e às vezes eu me estresso mesmo. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de mim. E hoje eu sei quem eu sou, eu sei pra que eu fui chamado, eu tenho essa coragem, essa vontade. Eu sigo dizendo sim para os melhores planos que Deus tem para minha vida. Eu não sabia quem eu era, mas hoje eu sei quem eu sou. Eu era uma pessoa destruída, processada, mas que hoje é transformado. E o Felipe de antes era o tipo de pessoa que ninguém escolheria para levar uma palavra, que ninguém escolheria para liderar um grupo. Eu era o tipo de pessoa que ninguém botava fé. Pelo menos eu não botaria fé em mim mesmo. Mas o importante é que Deus colocou fé em mim. Que Deus não desistiu de mim. Que Ele me escolheu. Deus escolheu alguém como eu.